fonte de expectativa e entusiasmo. Para os surfistas, seria uma espécie de juízo final, uma chance única de confronto com as mais poderosas forças da natureza. Cheguei ao Havaí em 71. A maioria dos surfistas praticam o esporte por gosto, não para competir ou ficar famoso. Surfar é um estilo de vida que, para eles, cria uma relação íntima com o mar. Visão, cheiro, gosto, audição, tato. O mar está sempre dando uma real e completa experiência sensual. E para mim, não tem como descrever o que rola. A serenidade que temos depois de um tempo no mar. Não importa se você surfa, nada, mergulha, faz snorkel. É uma surpresa gratificante. O litoral norte de Oahu, há muito tempo, é o centro do universo surfista. Em nenhum outro lugar você encontra tantas condições favoráveis como aqui. Ao todo são 11 quilômetros da melhor arrebentação que existe. Se você é surfista, esta é a Meca. É onde deve vir. No inverno, há ondas que vão de meio metro a 8 metros. O que me dá condições de treinar fora da minha zona de conforto e de praticar meu surf sob variadas condições. Por isso eu fico aqui o maior tempo que eu posso. Se alguém quer ser alpinista, vai atrás do Monte Everest, mas se quiser realmente ser um surfista, aí vem aqui pro Havaí. Mesmo sendo campeões conhecidos e respeitados, os surfistas estão para enfrentar o maior desafio da vida. Voltamos a seguir com... Toda a história do surf acontece aqui, em Waimea Bay. Waimea Bay é e sempre será um ponto lendário para você surfar, porque você consegue ir lá fora, mesmo com ondas de 4, 5 metros. Waimea Bay é onde acontece a famosa competição que chamam de Edi Aikau. É uma das raras ocasiões em que os surfistas realmente competem entre si. Trata-se mais de confraternização do que disputa, em que os surfistas se unem para honrar o homem que encarnava o espírito havaiano e tinha profundo respeito pelo mar. Edi Aikau foi um nadador e salva-vidas havaiano que perdeu a vida em 1978, ao tentar salvar a tripulação de uma canoa que ia do Havaí a Fiji. Quando viu a canoa virar, Edi saiu só com a prancha e um remo. E nunca mais foi visto. A cada inverno, desde 1986, a competição aguarda 3 meses. Se houver previsão de ondas grandes, a notícia correrá como rastilho. Os melhores surfistas serão convidados à última hora para vir ao Havaí e competir pelo prêmio de $50 mil, dado a quem surfar a maior onda do dia. O critério é que haja ondas de 6 metros ou mais e tem que ser o dia todo, porque basicamente o torneio leva umas 8 horas. Essa é uma condição rara, para não dizer raríssima. Em 13 anos entre 1986 e 1998,
As exigências da competição foram satisfeitas apenas 2 vezes. Mas a tempestade no Pacífico estava criando ondas de tal magnitude que, quando chegassem, talvez não dessem condições para a famosa competição. Antes, os surfistas alcançavam as ondas remando com os braços. Mas, como ondas grandes têm alta velocidade, o tamanho das surfáveis era limitado pela rapidez com que eles remavam. Com ondas desse tamanho, não tem como acompanhar a velocidade. Você cai no vazio. É preciso acertar sua velocidade com a do mar, ao menos por alguns segundos, para então ficar de pé e descer macio. Para os tradicionais, ondas de mais de 8 metros eram consideradas grandes e perigosas demais. Mas na década de 90, uma nova técnica revolucionou o conceito de surfar grandes ondas. Esse método, chamado tow-in, permite que o esportista surfe ondas maiores que ele não alcançaria no braço. O towing é basicamente um jet ski que reboca o surfista até ele se ajustar à velocidade da onda. Aí você larga o cabo e começa a surfar. E você surfa como nunca surfou. Porque a prancha é pequena, vai mais rápido e você cobre distância maior, faz mais giros. É a melhor parte do surf. Ela concentra tudo. A ideia se desenvolveu bastante nos primeiros anos de tow-in. Uma geração emergente de surfistas conquistava ondas nunca sonhadas pelos antecessores. Muitos dizem que uma vez na onda, surfar é o mais fácil. Mas quando a onda ergue o surfista e o joga para cima, o sonho se transforma no pior dos pesadelos. É uma turbulência. Um efeito de lava-roupa, como você nunca imaginou. E a pressão é intensa, porque você é empurrado para o fundo e depressa. É completa e total escuridão. A perna vai parar na orelha, você é torcido, é batido. Parece uma lavadora de roupa gigante. Você tem de pensar em termos de impacto nas toneladas de água que despencam sobre você. Ora, cada metro cúbico de água pesa 1 tonelada. Então, são centenas de metros cúbicos. Desse modo, estamos falando de toneladas de água. Oito horas e 30 no Havaí. Relatório de ventos costeiros. Grandes ondas fustigam o litoral norte do Havaí durante o inverno. Mas ninguém experimentou surfar ondas do tamanho das que eram esperadas no Havaí em 28 de janeiro de 1998. Chegam, em geral, muitas tempestades violentas de inverno aqui nos mares do Pacífico, que criam ondulações muito fortes na água, e o Havaí tem uma posição especial para receber as maiores ondas. Este grupo de ilhas é o mais afastado dos grandes continentes em todo o planeta. Em essência, é a ação das correntes de vento da atmosfera no mar que produz a onda. E 3 são os fatores de importância. Um é a velocidade do vento. Quanto mais forte o vento, maior o potencial de ondas grandes. O segundo é o alcance, a distância do vento que sopra e provoca agitação nas ondas. E o terceiro é o tempo de ação do vento na água. As variações são transmitidas pelo Serviço de Meteorologia. Richard Grigg é um dos mais respeitados oceanógrafos da Universidade do Havaí. É também um dos grandes surfistas do século XX. Seu desempenho nas ondas fez história.
que determina o formato da onda é o fundo do mar. Se o fundo é inclinado, a onda vem e cai respingando, ela cai desmanchada. Se o fundo é abrupto, existe uma cama. Quando a onda atinge essa cama, a energia, de repente, sem aviso, se concentra para cima. Vira uma muralha imensa que vai se encurvando para em seguida desabar como se tivesse raiva, fechando-se em tubo. Esse é o sonho supremo do surfista, porque é aí que ele quer estar, na curva. Para monitorar as ondas, temos um sistema de boias aqui no Havaí, de fato 4 boias, uma ao norte de Kauai e 3 ao sul, a uns 300 quilômetros da costa. As boias registram o movimento do mar. A onda sobe e baixa e a ondulação é a média tirada entre o colo e a crista. Os dados são enviados por rádio e satélite para o Serviço Nacional de Meteorologia. Os dados fornecem informações gerais aos banhistas sobre as condições oceânicas, além de alertar os habitantes sobre possíveis problemas a caminho, como marés altas e tsunamis. Os surfistas usam as informações para achar a melhor ondulação. É possível prever exatamente a hora em que a ondulação vai subir, que altura vai ganhar e qual será a força do vento. Assim eu posso planejar onde vou surfar. O dia em que vou surfar e até a hora em que devo chegar é mesmo impressionante o quanto de informação existe sobre ondulações e tempestades, todas acessíveis. Boia 1, temos calmaria, combinada com ondulações. O ano de 1998 foi especial para o surf. Sob a influência do El Niño, o hemisfério norte armou as maiores tempestades do século. Mas ninguém estava preparado para os dados que chegaram em 27 de janeiro. Eram tão inacreditáveis que todos acharam que foram um engano. Uma tempestade na costa japonesa tinha gerado vagas monstros que se dirigiam ao Havaí. A tempestade em si passaria ao largo da costa, mas as ondas por ela criadas atravessariam o mar aberto em busca do litoral norte das ilhas, onde explodiriam com toda a carga de energia. Ironicamente, a previsão do tempo anunciava céu claro e ventos leves. Era o fenômeno mais raro do Havaí. E foi registrado como uma das 2 maiores ondulações que aconteceram no Havaí, isto é, do último século, pois não temos dados dos outros que houveram. Os ventos chegaram a 120 km por hora e sopraram 36 horas sobre 1.600 km até chegar a nós. As boias indicavam períodos de 25 segundos e ondas de 8,5 metros de altura no mar aberto. E o Serviço de Meteorologia, com a fórmula que desenvolveram, mais os dados, calcularam que essas ondas nas praias atingiriam 13 metros. Ondas de 13 metros podem produzir rampas de 25 metros. Algo completamente inédito no Havaí. Meu coração pulava muito mesmo. Nunca ouvi previsão semelhante, nunca. Só de ouvir a descrição da ondulação já era aterrorizante, como se houvesse um maremoto a caminho. O grande concurso de surf Ed Aikau não podia esperar. Quando se confirmaram as notícias, os organizadores abriram a competição e os melhores surfistas do mundo foram convidados a participar. Mas ninguém sabia o que os esperava na manhã seguinte. Havia um ponto de interrogação no ar. Ninguém sabia se daria para surfar nem nada. Íamos sair e espiar. E se achássemos, digamos, viável, então iríamos. Nunca vi ondas grandes em Waimea, exceto em 1969. E disseram que foi o maior golpe de sorte da história. Por isso não acreditei nas notícias.
A Defesa Civil cuida dos planos estratégicos em caso de riscos naturais, como maremotos e tsunamis. Em 69, ondas imensas de 12 metros invadiram praias, avenidas e residências de toda a costa norte. A preocupação era que esta produzisse ondas maiores que as de 69. Eu e todo o pessoal, nós percebemos que estávamos correndo muito risco. Os caprichos da natureza raramente são registrados, mas desta vez foi diferente. Havia uma equipe de filmagem com câmeras IMAX para rodar um filme chamado Extremo, cujo tema era o surf. Viemos para esperar o fim do inverno e filmar o grande surf. Talvez passar uns 5 dias rodando as IMAX com surfistas em ondas de 8 metros ou mais. Mas a equipe já conseguira mais do que isso. Havia 2 meses que as previsões anunciavam ondas grandes, quase todo dia. O tow-in, que acontece 1 ou 2 vezes no inverno, estava acontecendo 2 vezes por semana. Agora, parecia que teriam muito mais surpresas ainda. Voltamos a seguir com National Geographic. Antes, era preciso ultrapassar a traiçoeira arrebentação e as fortes correntezas que fustigavam a costa norte. É tal como as corredeiras do maior rio que já se viu. Essas morras não dão vez a ninguém. A parte mais difícil da arrebentação era aguentar o sobe e desce de 2 a 3 metros, só do movimento da água. Você se sente numa máquina de lavar roupa. Éramos 2 pedaços de rolha pulando adoidado em cima do jet, cercados de ondas bravas. Nós estávamos no fim da arrebentação, quando de repente uma onda cresceu e foi a maior onda que eu já vi na vida. Ela tinha uns 15 metros. Aí ela resolveu arrebentar e eu não conseguia ver nem a crista. Fomos pra cima dela pensando, nós estamos fritos. Aí roçamos a crista, voamos para o alto e então aterrissamos atrás dela e não havia mais onda à vista. Mas conseguimos. Ao todo, 12 pessoas conseguiram atravessar a assustadora barreira nesse dia. E o que viram então estava além da compreensão humana. Vagalhões largos como campos de futebol e tubos onde cabia uma casa. Céu azul, vento maneiro, ondas de 9 a 12 metros, puro mar de safira. Elas brincavam e dançavam. Absolutamente a mais espantosa visão que já tive em surf. As ondas eram prédios de, acho que de 10 andares. Olha, era cristal puro. As ondas chegavam muito limpas, as maiores, as mais limpas e transparentes que eu já vi na minha vida. E ali estava a equipe de filmagem, de prontidão com as câmeras. Faltava saber se as ondas seriam grandes demais para surfar. Pareciam ondas de outro planeta. Impossível descrever seu tamanho. E quando a turma começou a dropar, caiu o queixo de todo mundo. Ficamos mudos. Eram formiguinhas e montanhas. Eu nunca vi nada igual.
7 andares de altura. E você sobe, aí chega lá naquele topo e a morra a 50 km por hora. E você tem de torear. Eu não posso descrever o que você sente nessa hora. É mesmo indescritível. Eu não sei traduzir o que senti por lá. Em palavras, foi uma coisa incrível. Foi quase como mudar de vida. Peter Cole vive e surfa na praia norte de Oahu desde 1958 e testemunhou muitas histórias de surf. Eu estava vendo a mais fantástica exibição de surf, manobras radicais que já tinha visto na vida. A turma pintava e bordava naquelas montanhas, nem pensavam no tamanho da onda. E também não parecia perigoso, era como se estivessem brincando. Eu vi história naquilo. Aquelas ondas imensas, a turma surfando fantasticamente bem. Estávamos todos sem fala com o espetáculo que nos davam. Todos conhecíamos nossas limitações e sabíamos que não tínhamos coragem de fazer a mesma coisa. Enquanto isso, o piloto do helicóptero também dava seu show. Ele esteve no Vietnã e disse que se sentia em plena guerra naquele dia. Ele mergulhava e muitas vezes os surfistas ficaram acima do helicóptero e ele ali, no meio das ondas. A essa altura, vimos que a turma fazia história. E ali estávamos nós, com nossas câmeras IMAX, filmando tudo. Depois de vários tow-ins em ondas perfeitas, Ross Clark Jones e Tony Ray se viram na pior situação possível. Estavam sendo caçados e corriam de um monstro que andava mais rápido que eles. Eu reboquei Ross para a onda e parecia que estávamos no melhor ponto. Mas ela continuou crescendo e inchando. E de repente, eu percebi que estava sendo sugado pela onda e o equipamento não era rápido bastante. É uma sensação péssima ser moído por 12 metros de água branca. Só me lembro de olhar para trás e ver aquela muralha espumante. Eu vi que ela ia me pegar, mas eu ainda lutei para salvar a situação. Eu baixei o corpo e dei um pouco mais de velocidade. O grande perigo era a prancha me atingir. É uma tábua de 220 quilos de fibra e metal e se pegar na sua cabeça, mata num segundo. Eu tive alguns segundos para respirar. Eu enchi os pulmões de ar e eu continuei, mas fui embrulhado numa cortina de espuma.
Continuei a surfar e pude encher os pulmões de novo. Ainda consegui uma terceira vez, e aí ela me achatou. E eu entrei num rodamuinho pavoroso. Eu não largava o jet ski. A onda chicoteava e de repente ele sumiu. Parecia que tinha se evaporado. Eu quis procurar, mas fui jogado como peteca. Voei por uns 20 segundos antes de cair na água. E fui de rodão para o fundo. Eu fiquei esperando o Tony aparecer, mas eu não conseguia vê-lo. E isso me assustou. Temi pela vida dele. Segundos depois ele surgiu. Estava bem longe de mim e foi uma experiência e tanto. Voltamos a seguir com National Geographic. Mas ela cresceu tanto que a prancha não conseguia se adiantar na descida, nem cruzar a onda. Eu fazia o que eu podia para pegar a rota, ir aonde era preciso, mas não chegava lá. Quando você cai perto da crista, pode ser perigoso. Então tentei descer a onda e fugir da crista, mas não queria que ela caísse sobre mim. E acabei acertando o tempo do melhor modo, porque a morra atingiu a prancha perto do calcanhar. Mas não me derrubou, e eu acabei saindo inteiro da explosão inicial. Mas logo ela me pegou, arrancou-me da prancha e me mandou para baixo num rodamuinho. Entrei na máquina de lavar, sabendo que seria a pior experiência que eu teria de enfrentar. Parei de girar e de repente a água se acalmou. E Aaron estava ali perto para me ajudar. Morador da Praia Norte, Aaron Lambert foi um dos privilegiados que conseguiram surfar nesse dia. O único que entrou e saiu de um dos enormes barris. Troy Lotz sofreu a pior queda do dia. Vinha vindo uma onda que eu esperava lá fora. Fui rebocado para a onda e comecei a fazer cortes em S na rampa, pensando que iria entrar firme no tubo. Mas quando saí do fundo, vi a crista e a curva toda em cima de mim. Eu estava perto daquele barril, tipo mamute, e fiquei apavorado. Pensei, vou tentar entrar nessa coisa, penetrar pela parede de água. Talvez a cortina não seja tão grossa. Quando atingi a cortina, acabou-se. A prancha se partiu ao meio sob meus pés e eu me vi numa escuridão de breu sem saber onde ficava o céu ou o chão. Mas outra onda iria chegar mais cedo ou mais tarde. Então comecei a nadar para a superfície e quando cheguei à flor da água, vi a linha do litoral norte com a serra azulada no fundo, os montes Pupaquia, e pensei que aquilo fosse a onda seguinte. Aí me virei e vi outra onda vindo direto para mim. Por sorte, eu pude respirar a plenos pulmões antes de ser engolfado de novo, e fui empurrado para frente. Levei umas 20 dessas na cabeça, uma atrás da outra. Daí o Johnson veio para me tirar dali. Um marco na história do surf foi quando Dan Moore rebocou Ken Bradshaw para a maior onda do dia. E segundo alguns, a maior onda já surfada. Eu larguei ele lá, saí depressa e olhei por cima do ombro, aonde estava logo atrás.
E ele não a viu. Não do jeito como eu via, mas era maior. Claro, imagine, cabiam 2 casas no tubo. Se for mesmo verdade, e parece que é, pelo escrutínio dos meus amigos, os meus colegas, que surfei a maior onda já surfada no mundo. Isso é bem legal. É muito legal. Por milagre, ninguém se machucou nesse dia. E na praia, os danos foram mínimos. Entesourei esse dia para sempre. Sempre que penso nele, tenho uma sensação realmente gostosa, de plena satisfação. É como se fosse abençoado por ter assistido a tudo. Sabe, esse dia foi o máximo para pegar ondas monstros, entende? Aquela coisa de sair, procurar a maior onda possível. Eles a encontraram. A história de 28 de janeiro de 98, do concurso ICAO até a filmagem IMAX da maior surfagem do século. Toda ela impressiona porque o dia estava perfeito para ser gravado na mente de todos. O melhor é que não só surfamos ondas inigualáveis, como tudo foi filmado. Eu fiz tantos filmes que já nem sei mais. A gente estuda os melhores dias do mês e, de repente, dá tudo errado. Falta onda. Mas ter uma câmera IMAX ali e poder capturar a mais linda e rara imagem que se viu no século é uma bênção. Falei a meus amigos e a família, vocês têm de assistir o filme. É o mais próximo que vocês podem chegar da aventura sem arriscar a vida como eles arriscaram. É engraçado, você se pergunta, será que algum dia eu vou ver uma outra onda daquele tamanho? Só digo tomara que sim mesmo. Perfeita tarde ensolarada, 30 graus. Quinta-feira. Pancadas ocasionais à noite e pela manhã teremos novamente um sol radiante.